Vamos tomar café com Jesus? Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito do profeta Elias. Ontem fui à igreja e uma irmãzinha estava falando sobre ele, sobre esse grande profeta que o Senhor escolheu. E ela explicando ali aquela passagem, depois de um pequeno teatro, ela foi explanando a mensagem e ela chegou num ponto que a minha mente ficou pensando ali naquele ponto. Foi quando ela disse que Deus falou com Elias com uma voz mansa e suave. Nessa passagem é quando o profeta é ameaçado pela rainha Jezabel e ele foge para o deserto. E lá ele deita embaixo de um arbusto e fica. E o anjo do Senhor vem, dá comida para ele e diz: Elias, levanta, porque teu caminho ainda é grande. E ele sai daquele lugar e vai para o Monte Horebe e entra numa caverna. E enquanto ele está naquela caverna, o Senhor pergunta para ele: Elias, o que você faz aí nessa caverna? E Elias diz para ele: Senhor, estão tentando me matar. Eu sou servo do Senhor, já fiz o que o Senhor me pediu e vou ficar aqui. E Deus diz para ele: sobe o monte, eu vou falar com você. Elias sobe o monte e passa um vento forte, depois passa um terremoto, depois passa fogo. E diz a palavra do Senhor que o Senhor não estava nem no terremoto, nem no vento forte e nem no fogo, mas o Senhor estava numa voz mansa e suave. Depois do terremoto, depois do vento forte e depois do fogo, Deus estava na voz mansa e suave. E quando ela disse isso, a minha mente foi lá onde estava Elias, e Deus falando com ele com aquela voz mansa e suave. E o que eu percebi nesta passagem foi que Deus, quando viu Elias dentro daquela caverna, ele estava de que forma ali naquela caverna? Vamos imaginar Elias agora. Se você estivesse no lugar de Elias, se você fosse um grande profeta de Deus, e você estivesse acabado de realizar grandes coisas, ele orou e 3 anos ficou sem chover. Elias orou e a chuva voltou. Ele foi ao monte preparar um altar junto com os profetas de Baal. Imagina você, ele num monte e mais de 900 profetas de Baal ao lado dele. Aí você me pergunta, o que ele foi fazer nesse monte com esses 900 profetas de Baal? E ele sozinho, ele faz um desafio a esses profetas. Ele já diz assim: basta, vamos ver agora qual é o Deus que é Deus de verdade. Vamos fazer um teste aqui. Eu faço um desafio para vocês. Vocês preparam o altar de vocês aí para o Deus de vocês, que na época era Baal, o Deus daqueles profetas, 900 profetas. Isso. E Elias sozinho como profeta de Deus, sozinho como profeta de Deus, somente Elias. E tá lá, e ele faz um desafio para esses 900 profetas. Ele fala: já que vocês falam que esse Deus de vocês é poderoso, vamos ver qual é o verdadeiro Deus. Prepara o altar de vocês aí para o seu Deus, eu vou preparar o altar para o meu Deus aqui. Só que há um detalhe aí que pode passar despercebido para você. Eu vou te falar já logo à frente o que vai acontecer. Mas o detalhe era o seguinte: foi na época que ficou 3 anos sem chover. 3 anos sem chuva. Agora imagina você, quando fica alguns meses sem chuva no lugar que você mora, o que acontece com a plantação, com os animais, com a água dos rios? Agora imagina você 3 anos sem chuva. A água era raridade, era escassa demais. Quem tinha um pouco de água tinha tudo. E as pessoas nem vendiam, nem davam para ninguém, porque senão poderia até morrer sem água. Foi muita escassez de água. E foi nessa época que ele fez esse desafio. Agora vamos continuar com o desafio que ele fez. Ele disse para os profetas: prepara aí o altar de vocês e eu vou preparar o meu aqui. Nesse desafio, Elias disse o seguinte: aquele Deus que responder com fogo sobre o altar,
é o Deus verdadeiro. Olha só o que ele disse. Os profetas de Baal fizeram o altar e Elias foi fazer o dele. Só que detalhe, o Deus que respondesse com fogo no altar, esse era o Deus verdadeiro. Daí os profetas de Baal construíram o altar para o Deus deles e começaram a fazer ali os sacrifícios. Era sacrifício de sangue, eles tinham que se cortar e aspergir sangue deles sobre o altar. Era uma coisa terrível que Baal queria. Então os profetas tinham que aspergir o próprio sangue deles. Eles se cortavam e jogavam o sangue deles no altar. E nada de Baal responder. E nada de Baal lançar fogo sobre o altar. Em resumo, não houve resposta. Mais de 900 profetas orando em jejum, lançando o próprio sangue sobre aquele altar, e Baal não responde. Chegou a vez de Elias. Elias preparou o altar, cavou um poço ao redor do altar e falou: lança água nesse poço. Peraí, gente, lançar água no poço ao redor do altar? A água era escassa. Não havia água para poder lançar sobre aquele poço. Mas o povo que seguia Elias, que havia um remanescente que não servia a Baal. Muita gente servia a Baal naquela época. O povo de Israel havia se desviado do Deus verdadeiro. Eles estavam seguindo a Baal. Mas havia um povo ainda ali dentro do povo de Israel que servia ao Deus verdadeiro. Eles pegaram a última gota do último balde, do último cântaro e levaram para esse poço porque eles sabiam que Deus ia responder. Eles tinham certeza que Deus ia mostrar diante de todo aquele povo que ele era o Deus verdadeiro. Então levaram e jogaram água nesse poço que foi cavado ao redor do altar. E Elias disse o seguinte: Deus, para que se prove aqui agora, diante de todo esse povo, que o Senhor é o Deus verdadeiro, responde aqui a minha oração nesse altar. E de repente veio um fogo do céu. Deus é maravilhoso, Ele é maravilhoso. E esse fogo caiu sobre aquele altar e consumiu o holocausto e toda aquela água. Sabe o que significa isso? Que Deus recebeu aquela oferta. Por quê? Você lembra aquela passagem da viúva que deixou apenas algumas moedinhas e veio um que tinha dado a sobra do que sobrava do seu salário, do que sobrava? E ele disse assim, os discípulos disseram para ele assim: Senhor, este homem vai mais justificado para casa, né? Porque ele deu mais. Aí ele falou: não, no reino do céu é diferente. Essa viúva vai mais justificada para casa, porque ela deu tudo o que ela tinha. Aquela água era tudo que o povo tinha. Deus viu o coração e a fé daquele povo. E ele realmente respondeu que ele é o Deus verdadeiro. Diante dessa passagem, eu já quero te dizer o seguinte: só há um Deus verdadeiro. É o Criador dos céus e da terra. É aquele que enviou o fogo e consumiu aquele holocausto. Ele provou ali diante daqueles 900 profetas. Não importa se você está sozinho nesse mundo, não importa se só você acredita, Deus vem e te transforma em um Elias, porque na sua casa pode haver 900, pode haver 1000, pode haver 100.000 profetas de outros deuses, mas o Deus verdadeiro vai se manifestar através da sua vida, porque Deus se manifestou através da vida de Elias. E vou deixar também uma passagem que está lá em Tiago 5,17, que diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, era um homem como a gente. A diferença entre Elias e nós hoje é a nossa intimidade com Deus. Crie essa intimidade com Deus. Crie essa intimidade com o Deus verdadeiro. Voltando lá à voz mansa e suave que eu quero chegar. Elias estava lá, tinha passado por tudo isso, por todas essas manifestações e muitas outras que eu não citei aqui, mas ele teve medo da ameaça de Jezabel, porque quando Jezabel viu que mataram todos os 900 profetas, porque depois que Deus desceu com fogo e consumiu o holocausto, todos os profetas
profetas de Baal foram mortos. Todos. Porque era isso que era para acontecer. O Deus que não se manifestasse como verdadeiro, os profetas seriam mortos. Ou seja, ia ser bem fácil matar só um, né? Do lado do Deus verdadeiro. Ia ser só Elias. Mas não. Foram os profetas de Baal que morreram todos. E Jezabel ficou furiosa. Furiosa. Porque os profetas eram dela. Ela servia a Baal. Simplesmente mandou caçar Elias. Quero ele morto. E ele fugiu para o deserto. Entrou embaixo de um arbusto e ficou lá, dormiu. E o anjo tocou ele e disse: Elias, come e bebe porque seu caminho ainda é longo. Deixou lá o pão e a água. Sabe por quantos dias Elias andou depois de comer esse pão e essa água? 40 dias. Sabe o que Deus quer dizer nessa palavra para nós também hoje? Que o pão que Deus te dá e a água que Deus te dá vai te alimentar por muitos dias. Isso significa, meus irmãos, para nós hoje é o salário, é o alimento, é a provisão. Deus, quando se agrada de um servo, quando ele se agrada de um profeta, quando ele se agrada da sua fé, ele não deixa faltar nada para você, ele provê todas as coisas. Mas eu quero me atentar à passagem que ele diz com a voz mansa e suave: você errou, você pecou, você saiu do caminho, volta. A voz do Senhor é mansa e suave. Volta, filho. A passagem do filho pródigo diz bem isso. Quando aquele filho saiu da presença do pai, que representava Deus ali falando, ele foi para o mundo, ele foi viver os prazeres do mundo, ele gastou tudo que ele tinha e depois ele ficou sem nada, porque o mundo só tira de nós, o mundo não nos acrescenta nada, o mundo tira a nossa saúde, o mundo tira a nossa paz. E aí, de repente, aquele filho pensou: meu pai tem tudo isso em abundância. O pai tem tudo em abundância. Perceba, o pai tem tudo para você em abundância, na presença dele. Quando aquele filho estava voltando, que o pai enxergou ele de longe, o que o pai fez? O pai não apontou o dedo e disse: olha, lá vem vindo o perdido. Tá vendo? Eu não disse? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu te aliviarei. Eu vim para os que estão doentes, eu não vim para os que estão sãos. Ele perdoa os seus pecados, a voz dele é mansa, a voz dele é suave, a voz dele não é de apontar o dedo. Jesus disse: vinde a mim, chega ao Pai de volta. Se arrependa do que você fez, se arrependa dos seus pecados, volte para Deus. O abraço dele acalenta, o abraço dele aquece, o abraço dele cura, o abraço dele é amor, a voz dele é mansa, a voz dele é suave. Deus diz para você que te perdoa, ele quer ter você de volta. A voz é mansa, a voz é suave, não é uma voz que condena, não é uma voz que julga, não é uma voz que pune. Deus é um Deus de amor, Ele ama o pecador que se arrepende, Ele ama o pecador que se arrepende. Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. E Ele diz para você: volta com uma voz suave, com uma voz mansa, porque Ele te ama. Ontem, enquanto a irmã falava sobre essa passagem de Elias, e ela disse dessa voz mansa e suave, eu fiquei imaginando o nosso Pai conversando com a gente com aquela voz mansa e suave. Ele é maravilhoso, Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele pode fazer muito mais do que você pensa e espera, muito mais, muito além. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, na sua presença nós nos colocamos agora, eu e todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Papai, primeiramente, eu te peço perdão pelos meus pecados, porque diante da tua santidade não há quem não peque. Senhor, nessa palavra, Senhor, que o Senhor falou comigo hoje, tantas coisas foram reveladas para mim, Senhor. Ficou muita coisa bem clara ao meu coração. Eu entendi, Senhor, eu entendo.
Hoje eu acabei de entender que o Senhor é um Deus maravilhoso, que o Senhor é o único Deus, que o Senhor é um Deus todo-poderoso, que o Senhor honra os teus filhos na presença de todas as pessoas. Papai, que eu permaneça sempre na sua humildade, que eu tenha sempre a sua sabedoria em mim, papai. Em nome de Jesus eu te peço, me dê sabedoria, Senhor, para permanecer sempre no seu caminho, para levar a tua palavra com clareza e com pureza, Senhor. Que eu não diga palavras erradas, que eu diga sempre as palavras certas que vêm do teu coração, meu Deus. Papai, e assim como foi com Elias, papai, comigo sempre acontece. Tenho medo às vezes de muitas coisas, mas o Senhor sempre está lá para falar comigo. O Senhor sempre vem com a voz mansa e suave e diz para mim: bebe essa água, come esse pão e continua. Papai, eu estou aqui para continuar nessa caminhada. Fortaleça todos, papai. Segura na mão de todos que estão ouvindo essa mensagem, para que eles também, Senhor, continuem a caminhada, que nós possamos ajudar uns aos outros que estão cansados pelo caminho. Que aquele anjo, Senhor, que tocou Elias e deu aquele pão e aquela água possa ser as pessoas que chegam em nós, segura na nossa mão, dá o pão e a água que nós estamos precisando, que é a tua palavra, a água é o teu Espírito Santo, e segurar na nossa mão e falar: prossiga, vamos continuar, e assim a gente prossiga, Senhor, levando a tua palavra, dizendo para todos que o Senhor é o Deus verdadeiro, dizendo para todos que só precisa servir o Senhor, não precisa servir a mais ninguém, não precisa servir a mais nenhum outro Deus, que só o Senhor basta, porque só o Senhor é o Deus verdadeiro. Papai, em nome de Jesus, nos coloca como profetas nessa terra, papai, profetas que levam a tua presença, levam a tua palavra, Senhor, para ajudar todos aqueles, papai, que estão necessitando, papai, porque o mundo precisa de ti, o mundo inteiro, Senhor, clama por ti, o mundo precisa ver, papai, a tua presença através da nossa vida. Então nos capacita, ó Deus, e perdoa-nos, ó Pai. Fala conosco, nós queremos ouvir a tua voz doce e suave. Fala conosco, Pai, nós estamos aqui para te ouvir. Em nome de Jesus Cristo, eu entrego a minha oração nas tuas mãos. Abençoe a todos, papai, que estão ouvindo essa mensagem no nome de Jesus. Amém. Compartilhe com quem você ama e não se esqueça de se inscrever no meu canal.